Você já sentiu como se tivesse algo te chamando, mesmo sem saber exatamente o que? Tipo uma sensação estranha de que tem uma força maior, algo além do visível, tentando te dizer alguma coisa, mas em silêncio? Pois é. Eu também senti. E vou te contar, não é loucura. É o universo cochichando para você. A gente é que aprendeu a ignorar. Durante muito tempo, eu achava que precisava correr, lutar, controlar tudo, fazer dar certo na marrã. Mas, quanto mais eu tentava, mais as coisas pareciam travar. Até que um dia eu parei. Sério mesmo. Parei de brigar com a vida e comecei a escutar. Foi aí que tudo mudou. Tem um código escondido em tudo ao nosso redor. Nas coincidências que parecem bobas, nos sinais que aparecem bem na hora certa, nos sonhos que insistem em voltar. E esse código não tá no barulho da mente, mas na calma da alma. Só que tem um problema, o medo. Esse danado adora se vestir de lógica e te convencer a ignorar a própria intuição. Ele sussurra que você não é capaz, que é perigoso confiar, que é melhor seguir o caminho que todo mundo segue. E aí pronto, você entra no piloto automático e esquece que veio ao mundo com poder de criação. Mas deixa eu te contar um segredo, o universo nunca para de chamar. Ele só espera você lembrar quem é. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Te mostrar como sair do medo e entrar no poder. Não um poder arrogante, forçado, mas aquele poder suave, silencioso e certeiro que mora dentro de você, e que o universo reconhece na hora. Esse livro não é só um conteúdo, é um reencontro. Um reencontro com a sua verdadeira natureza, com a força invisível que rege tudo, com a versão mais potente e autêntica de você. Então, larga o controle por um instante, solta o que te disseram que era certo, e vem comigo decifrar o que o universo está tentando te mostrar faz tempo. Porque, no fim das contas, o chamado é invisível, mas o despertar é inevitável. O universo sempre sussurra. Mas você tá ouvindo mesmo? Tem coisa que não se escuta com o ouvido, e sim com a alma. Sabe aquele arrepio do nada? Aquela sensação estranha de que algo tá por vir? Um sonho repetido? Um número que aparece toda hora? Então, isso é o universo tentando puxar assunto com você. E olha, ele não grita. Ele sussurra. Ele fala baixinho, com jeitinho, através de sinais que parecem bobos, mas que carregam mensagens poderosas. Só que, na correria do dia a dia, a gente vai ficando surdo. Surdo de tanta cobrança, tanta comparação, tanto barulho mental. O universo sempre fala. A pergunta é, você está em silêncio o suficiente para escutar? Eu confesso, por muito tempo, eu também vivi no automático. Acordava já com a mente correndo, tentando resolver mil coisas, querendo controlar tudo, com medo de errar, com pressa de acertar. Mas quanto mais eu fazia barulho por fora, mais eu me afastava do que a vida queria me mostrar por dentro. Até que um dia, pá! Tudo parou. A vida me deu aquele sacode invisível e eu finalmente percebi, o problema não era o que estava acontecendo. Era o quanto eu estava desconectado de mim, do presente, da minha intuição. Foi só quando comecei a prestar atenção nesses sussurros, sabe, aquela voz suave que vem do nada dizendo vai por aqui ou espera só mais um pouco, que as coisas começaram a fluir. O universo não força. Ele oferece. E quando você aceita o convite, parece mágica, mas é só alinhamento. Coisa linda mesmo. Então respira fundo, desacelera esse coração ansioso, silencia o ruído da dúvida e escuta. Escuta com a alma, com o peito aberto, com o coração presente. Porque às vezes a resposta que você tanto procura já foi dada. Só tá baixinho demais para quem só ouve o mundo lá fora. Quem colocou esse medo aí dentro? E por que a gente acreditou? Já parou para pensar de onde vem esse medo que trava a gente? Tipo, medo de dar errado, medo de ser rejeitado, medo de não ser bom o bastante, medo de sonhar alto demais e quebrar a cara. Pois é, vou te contar, esse medo foi plantado. Programado. Instalado feito um aplicativo invisível que roda em segundo plano. E a gente nem percebe. Desde pequeno, a gente ouve, cuidado, isso é perigoso,
Você não consegue. Sonhar é bonito, mas a vida é dura. Vai ouvindo, ouvindo, e quando vê, tá repetindo essas frases para si mesmo sem nem questionar. O medo virou normal. Virou conselho disfarçado de amor. Mas, cá entre nós, será que era mesmo amor? Ou era só a forma que o mundo encontrou para nos manter no controle? A verdade é que o sistema precisa de gente com medo. Gente que siga regras sem perguntar por quê. Gente que aceite uma vidinha morna para não arriscar ser feliz de verdade. Gente que confunda conforto com segurança. Só que, olha a sacada, você não nasceu com esse medo. Ele foi colocado aí. E tudo que é programado, pode ser desprogramado. O medo não é quem você é. É só uma história mal contada que você ouviu tantas vezes que virou verdade. O medo foi ensinado, porque o poder também pode ser esquecido. E quando você esquece que tem poder, você vira mais um na multidão, esperando permissão para viver. E o universo? O universo não dá poder para quem vive pedindo licença. Tá na hora de virar esse jogo. De olhar o medo nos olhos e perguntar: você veio para me proteger, ou para me limitar? Spoiler, na maioria das vezes, é só limitação fantasiada de prudência. Então bora juntos desinstalar essa programação antiga e lembrar do que é real. Porque medo aprendido se desaprende. E poder esquecido, a gente reacende. Tá pronto para trocar o medo por poder? Porque o código já tá em você, só tava soterrado de avisos, traumas e nãos que nem eram seus. Mas agora a história vai mudar. O despertar, quando algo dentro de você grita, tem mais do que isso. Sabe aquele momento em que, do nada, bate uma inquietação esquisita no peito? Aquela sensação de que, por mais que tudo pareça ok na sua vida, tem alguma coisa faltando? Como se o mundo tivesse em preto e branco e você soubesse, lá no fundo, que existe uma versão colorida esperando para ser vivida. Pois é. Esse é o despertar. Não chega com fogos de artifício nem com anjos cantando no fundo. Chega de mansinho, mas cutuca. Incomoda. É como se a alma dissesse: ei, acorda. Você não veio para só pagar boleto e sobreviver não, viu? Eu já senti isso. E, se você tá lendo isso aqui, provavelmente já sentiu também. Às vezes, no meio de uma rotina sem graça. Às vezes, depois de uma decepção que parecia o fim, mas era só o empurrão para um recomeço. Às vezes, numa conversa aleatória, num livro, numa música, ou até no silêncio. Tem uma voz dentro da gente que nunca para de sussurrar: tem mais. Tem muito mais. Só que a gente aprendeu a calar essa voz. A colocar responsabilidades na frente, a se contentar com pouco, a vestir sorrisos falsos e repetir que tá tudo bem, quando no fundo, a alma tá gritando por expansão. E olha, quando esse despertar começa, não tem mais volta. Porque você já viu. Já sentiu. Já sabe que não nasceu para ser espectador da própria vida. Que existe um universo inteiro querendo se mover através de você. Que existe um propósito mais profundo te chamando. Despertar é lembrar quem você é, antes do mundo te dizer quem devia ser. É tirar as camadas, as máscaras, os medos, as dúvidas, e reencontrar aquele eu que acredita, que sonha, que cria, que sente, que vibra. Então, se você já sentiu esse tem mais do que isso, não ignora, não. Isso é sua alma te cutucando para viver o que realmente importa. É o universo te chamando para dançar com ele. E, cá entre nós, essa dança é a melhor parte da vida. Parte 1. O véu do medo, a ilusão que nos controla. Chegou a hora de falar sobre o tal véu invisível que cobre nossos olhos e faz a gente viver pela metade sem nem perceber. Sabe aquele freio que aparece sempre que você pensa em mudar de vida, arriscar, seguir um sonho ou simplesmente dizer não para algo que não faz mais sentido? Pois então, isso é medo. Mas não qualquer medo, é um medo que foi cuidadosamente programado em você. O pior é que ele se disfarça bem. Se veste de prudência, se esconde atrás de conselhos sábios e anda de mãos dadas com o famoso melhor não mexer com isso agora. A gente vai levando, empurrando a vida com a barriga, achando que está sendo responsável, mas, na real,
tá sendo controlado. E sabe o que mais me intriga? É que esse medo não é seu. Você não nasceu com ele. Ele foi colocado aí, aos poucos, sem barulho, por pais que também foram programados, por professores, por notícias, pela sociedade, pelo trauma, pela religião, pelos erros que nem eram seus, e você foi acreditando, aceitando, absorvendo tudo como se fosse verdade absoluta. Mas não é. Nunca foi. O medo criou uma lente turva entre você e a sua potência. Ele te faz olhar o mundo de forma limitada, pequena, desconfiada. Te ensina a se proteger tanto que você esquece de se permitir. E é sobre isso que vamos mergulhar agora. Vamos expor esse véu. Vamos rasgar essa ilusão. Vamos juntos encarar o que realmente te prende. Porque, acredite, não é a vida que tá difícil. É o medo que tá alto demais. E quanto mais alto ele fica, mais baixo você se sente. Mas calma, isso aqui não é para te assustar. É para te acordar. Te fazer ver que tudo pode mudar quando você começa a enxergar com os olhos da verdade. Capítulo 1. O medo é um mito coletivo. Vamos começar com um choque de realidade. O medo que você sente pode nem ser seu. Pois é, já parou para pensar nisso? Aquele frio na barriga antes de tentar algo novo, aquela trava na hora de se expor, aquela voz que diz melhor não, talvez tudo isso seja só eco de um medo que foi passado de geração em geração, tipo herança emocional não solicitada. O medo virou moda. Virou cultura. Virou regra silenciosa. A gente cresce ouvindo que o mundo é perigoso, que sonhar alto demais é arriscado, que segurança vem antes da liberdade. Resultado? Uma sociedade inteira andando de cabeça baixa, cheia de vontade, mas com medo de levantar voo. E o mais louco? A gente nem questiona. Vai aceitando esse script invisível que já vem pronto, faça isso, evite aquilo, cuidado com isso aqui, não mexa com aquilo ali, e assim, o medo coletivo vai se disfarçando de sabedoria. Mas olha só, o medo em massa é uma construção. Um mito que foi tão repetido que virou verdade, só que não é. É só uma história mal contada, passada de um assustado pro outro. Tipo corrente de WhatsApp que ninguém sabe de onde veio, mas todo mundo repassa. Tá na hora de quebrar essa corrente. A verdade é que esse medo universal que parece te proteger, na real, te paralisa. E pior, ele se alimenta de silêncio, de conformismo, de aceitação sem reflexão. E se você chegou até aqui, é porque dentro de você já tem alguém gritando, chega disso. Nesse capítulo, a gente vai cutucar essa construção aí. Vamos juntos desconstruir o mito do medo coletivo e entender de onde ele veio, por que ele se espalhou e, o mais importante, como você pode parar de carregar o peso que não é seu. Bora abrir os olhos e ver o que ninguém te contou? Porque quando você percebe que o medo é coletivo, também descobre que a coragem é contagiosa. E tudo começa por quem ousa questionar. Tipo você. Instalaram o medo na gente quando a gente ainda nem sabia falar. Ah, a infância. Aquele tempo em que tudo era novidade, onde a gente via mágica nas coisas mais simples e acreditava que podia ser astronauta de manhã e super-herói à tarde. Mas, no meio dessa doçura toda, alguém foi lá e plantou o tal do medo. E não foi por mal, não. Pelo contrário. Muitas vezes, quem nos ensinou a ter medo achava que estava protegendo. Pais, mães, avós, professores, todo mundo querendo o nosso bem, mas repetindo as mesmas frases que ouviram a vida inteira. Não sobe aí que você vai cair. Menino, fica quieto senão o bicho pega. Não fala com estranhos. Isso não é para você. Você não é capaz. A gente, pequenininho, com a mente aberta e o coração limpo, acreditava em tudo. E assim o medo foi se instalando, como um programinha oculto rodando por trás da nossa coragem. Cada susto, cada bronca, cada não pode foi moldando nossa visão de mundo. E sem perceber, começamos a ligar crescer com um se calar, tentar com um perigo, errar com vergonha. O medo virou nosso conselheiro. Um conselheiro que a gente nem lembra de ter contratado. Mas ele tá lá, sentado no sofá da mente, opinando em tudo. Não faz isso não,
vai dar ruim, melhor não se arriscar, e se rirem de você. E olha que doideira, um medo que era pra nos proteger virou prisão. E o pior, uma prisão sem muros, daquelas que a gente nem sabe que tá dentro. Mas ó, tem uma coisa linda aqui, o medo foi ensinado, então ele também pode ser desaprendido. Você não precisa continuar obedecendo a vozes antigas que nem fazem mais sentido para sua jornada. Nesse momento, enquanto você lê isso, já está acontecendo algo importante, você está tomando consciência. E consciência é o começo da liberdade. Então respira. Lembra da sua criança interior, aquela que acreditava em possibilidades infinitas. Ela ainda está aí, só esperando você calar o medo e chamar ela de volta. Porque, no fim das contas, a coragem é só a nossa essência, sem as interferências que jogaram em cima. O medo como ferramenta de controle, a trava invisível que te mantém no mesmo lugar. Tem uma coisa que eu demorei para entender, mas depois que entendi, nunca mais vi o medo do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque descobri que ele não tá aí só para te proteger. O medo também é usado para te prender, para te limitar, para te manter obediente. É isso mesmo. Parece pesado, mas é real. O medo virou uma ferramenta de controle em massa. Desde criança, a gente é condicionado a temer o erro, o julgamento, o fracasso, a rejeição e até o próprio sucesso. E aí, sem perceber, a gente começa a andar sempre com o pé no freio. Com medo de ser demais, de querer demais, de se mostrar demais. E quem se beneficia com isso? Exatamente, quem prefere você calado, quieto, previsível e submisso. Porque uma pessoa com medo é mais fácil de manipular. Ela duvida de si. Ela pede permissão. Ela não incomoda, não questiona, não rompe padrões. Ela se adapta. E o sistema adora isso. O medo virou coleira emocional. E o mais doido, a coleira nem precisa ser puxada o tempo todo. Porque a gente já aprendeu a se controlar sozinho. Já aprendeu a se podar, a se julgar, a se diminuir antes mesmo de tentar. Mas ó, isso não é natural. Isso é programado. E uma vez que você percebe isso, tudo começa a mudar. Você começa a se perguntar, isso aqui que eu tô sentindo é medo real? Ou é só mais uma trava que me ensinaram a aceitar? Porque tem uma verdade que assusta, mas liberta o medo te limita mais do que qualquer obstáculo externo. Ele te impede de viver o novo, de criar, de expandir, de se descobrir. Ele faz você acreditar que não pode, quando, na real, você sempre pôde. Então, se você sente que tem algo te bloqueando, que tem uma barreira invisível entre você e a vida que deseja, talvez o nome dessa barreira seja medo. E talvez ele nem seja seu. Tá na hora de abrir essa porta. Porque do outro lado do medo, tem liberdade. E ela começa quando você escolhe não ser mais controlado por um sentimento que foi colocado aí só para te manter pequeno. Chega de se esconder. Chega de se limitar. Tá na hora de se libertar. Quando o medo se disfarça de bom senso, e engana até a gente. Sabe aquela vozinha interna que diz, melhor não fazer isso agora, ou vai com calma, não sonha tão alto assim não. Pois é, muita gente chama isso de bom senso. Mas quer saber de uma coisa? Muitas vezes, isso aí é só o medo usando terno e gravata, fingindo que tá sendo sensato. O medo adora se fantasiar de realismo, de prudência, de cautela. Ele não chega escancarado, com cara de monstro, não. Ele chega com jeitinho, te convencendo de que tá te protegendo, quando na verdade, tá te travando. Quantas oportunidades você já deixou passar achando que era a melhor esperar? Quantas ideias você engavetou só porque pensou, acho que ainda não é o momento? Quantos sonhos ficaram para depois, e esse depois nunca chegou? A real é que muita coisa que a gente chama de bom senso é só medo educado. Medo que aprendeu a falar bonito para continuar mandando sem parecer vilão. Ele diz não se arrisque quando, na verdade, você precisava era se jogar. Ele diz pensa bem quando, no fundo, você já sabe que quer, só não tem coragem. E olha, não tô dizendo que bom senso de verdade não exista. Claro que existe.
Mas ele nunca te paralisa. O bom senso verdadeiro te orienta, te dá equilíbrio, mas não te diminui. Ele não corta suas asas. O que faz isso é o medo disfarçado, que adora usar palavras racionais para esconder sentimentos irracionais. E ele é esperto, viu? Se mistura com conselhos de quem quer seu bem, com estatísticas negativas, com histórias de fracasso que nem são suas. Mas tem um jeito de identificar esse impostor: se te puxa para trás, é medo. Se te expande, é sabedoria. Simples assim. Então, da próxima vez que aquela voz interna tentar te convencer a ficar parado por bom senso, respira fundo e pergunta: será que é bom senso mesmo? Ou é só o medo tentando me fazer desistir de novo? Porque, olha, o universo não funciona com medo. Ele responde à coragem. E às vezes, tudo que separa você da vida que quer viver é essa ilusão de que ser ousado é loucura. Soiler, ser ousado é só lembrar que você nasceu para mais. E o bom senso, se for de verdade, vai aplaudir. Não segurar. Capítulo 2. A mente como prisão. Vamos falar a real? Às vezes, o maior inimigo mora dentro da nossa própria cabeça. Isso mesmo. A mente, essa voz que fala o tempo todo, que planeja, calcula, compara, cobra, também pode ser uma prisão disfarçada de proteção. E o mais curioso é que ela não faz isso por mal. Ela quer te manter seguro. Quer evitar que você se machuque, que se frustre, que se exponha. Mas no esforço de te proteger do mundo, ela te tranca dentro de você mesmo. Você já reparou como a mente adora repetir os mesmos pensamentos? É tipo um disco arranhado tocando, e se der errado, você não vai conseguir, já é tarde demais, vão te julgar, não é para você. E aí, sem perceber, você começa a acreditar em tudo isso. E acreditar é o mesmo que aceitar. E aceitar é se prender. A mente cria grades invisíveis. E o mais louco é que a porta está aberta, mas a gente não sai. Porque a mente sussurra: fica mais um pouco, aqui é mais seguro. Mas será que é? Nesse capítulo, a gente vai mergulhar fundo nesse labirinto mental. Vamos entender como a mente, quando desgovernada, vira um cárcere emocional, e como a gente pode começar a tomar as rédeas de volta. Porque pensar demais, duvidar demais, analisar demais, só serve para uma coisa: empacar a sua vida. E não é que pensar seja o problema. O problema é quando você vira refém da própria cabeça. Quando tudo tem que ter lógica, explicação, garantia. E aí o novo, o mágico, o extraordinário, nem chega perto. Então, bora abrir essa cela interna? Bora ver onde você está se limitando com pensamentos que nem são seus? Porque liberdade de verdade não é geográfica, é mental. E você merece ser livre por dentro, antes de tentar conquistar qualquer coisa lá fora. O pensamento que sabota, o loop que prende e o sofrimento que vicia. Eu não sei você, mas já me peguei pensando a mesma coisa pela milésima vez, como se minha mente fosse um rádio quebrado, tocando sempre o mesmo refrão: e se não der certo, você não é capaz, vai dar ruim de novo, dá até raiva. E cansa, viu? O nome disso? Pensamentos sabotadores. E eles são insistentes, teimosos, dramáticos, e o pior de tudo, mentirosos. Mas a gente acredita neles como se fossem verdades absolutas. A mente joga e a gente compra. E assim começa o tal do loop mental. Você acorda já com o pensamento rodando. Pensa em tudo que deu errado, tudo que pode dar errado, tudo que talvez nunca dê certo. A mente vai criando histórias, e você, sem perceber, vira personagem de um roteiro que só te coloca para baixo. E aí, sabe o que acontece? Você fica viciado nesse drama. É isso mesmo, a gente se acostuma a sofrer. O sofrimento vira zona de conforto. Não é gostoso, claro que não, mas é familiar. E tudo que é familiar, a mente chama de seguro. O vício do sofrimento é silencioso. Ele não chega fazendo escândalo. Ele vai te fazendo acreditar que sentir dor é normal, que se frustrar é natural, que se sabotar faz parte da vida. E quando você vê, já está preso num ciclo,
Pensa negativo, sente medo, evita agir, se sente frustrado, pensa mais negativo ainda. E a roda gira, gira, gira. Mas calma. O primeiro passo para quebrar o ciclo é perceber que ele existe. Só de estar aqui, lendo isso, sua consciência já está abrindo espaço para uma nova programação. Porque sim, dá para sair do loop. Dá para silenciar os sabotadores. Dá para desintoxicar a mente desse sofrimento automático. Mas, antes de tudo, você precisa escolher: continuar alimentando esses pensamentos que te afundam ou começar a desafiar cada um deles. A mente mente. Mas você pode parar de cair na conversa dela. O que você fala para si mesmo quando ninguém está ouvindo? Tem uma voz que a gente escuta o tempo todo, mas quase nunca presta atenção. E não é a do vizinho fofoqueiro nem da mãe no modo preocupada crônica, é a sua própria voz interna. Aquela que fica lá, no fundinho, narrando tudo que você faz, pensa, sente, julgando, opinando, detonando ou, se você tiver sorte, treino, te incentivando de verdade. As palavras que você usa com você mesmo moldam a sua realidade. E isso não é papo esotérico, não. É real. Porque tudo começa no pensamento. E pensamento nada mais é do que palavra disfarçada. Pensa comigo, se você acorda e diz, mesmo que só mentalmente, ai, hoje vai ser mais um dia puxado, ninguém me entende, nada dá certo pra mim, pronto. Aí tá a receita perfeita para criar exatamente esse tipo de dia. Você ativa a frequência do caos antes mesmo de escovar os dentes. Agora, imagina se você muda isso? Se começa o dia com um vamos nessa. Hoje tem chance de dar bom. Eu sou capaz. Eu tô crescendo. Opa! A energia já muda, né? E não é mágica. É consciência em ação. A verdade é que a palavra tem poder. Mas a interna tem mais ainda. Porque o que você escuta dos outros pode até te abalar, mas o que você repete para si mesmo é o que constrói ou destrói sua base. E olha só que doido, tem gente que fala com mais carinho com um estranho na rua do que com ela mesma no espelho. Já reparou? Então hoje eu quero te fazer um convite, presta atenção na sua voz interna. Escuta como você se trata. Porque, muitas vezes, o mundo só está te devolvendo o que você já vem dizendo para si mesmo faz tempo. Troca o eu sou um desastre por tô aprendendo. Troca o eu não consigo por vou tentar de novo. Troca o isso não é para mim por eu tô me tornando essa pessoa. Porque cada palavra solta lá dentro vira tijolo na construção da sua realidade. E aí, vai continuar se sabotando no automático ou vai começar a se fortalecer no íntimo, onde tudo realmente começa? Porque, no fim, a vida não te ouve pelo que você diz para os outros, mas sim pelo que você sussurra para si mesmo. E esse sussurro tem muito mais força do que parece. Zona de conforto, o sofá macio que te impede de voar. A gente fala tanto de zona de conforto, né? Parece até que é um lugar calmo, gostosinho, seguro, mas deixa eu te contar uma verdade que talvez ninguém tenha dito ainda, essa zona não tem nada de conforto real. É só uma armadilha bem decorada. É tipo aquele sofá velho que você já se acostumou, mas que te dá dor nas costas. Você senta nele todo dia, reclama, se ajeita, coloca uma almofadinha, tenta dar um jeitinho, mas nunca levanta para trocar. Por quê, né? Dá trabalho. E o medo de errar na escolha do sofá novo? Ah, melhor deixar pra lá. E assim a gente vive. A tal da zona de conforto passa uma falsa sensação de segurança. A gente acha que tá no controle porque nada muda, nada nos desafia, tudo é previsível. Mas por trás dessa paz, o que existe é estagnação. Um campo minado de sonhos engavetados, talentos adormecidos e possibilidades ignoradas. O problema é que o conforto cobra um preço alto, a sua expansão. E, no fundo, a alma sabe. Por isso, mesmo que tudo pareça bem, tem uma inquietação aí dentro. Uma voz baixinha dizendo, você nasceu para mais. Mas a mente vem logo e fala, fica aqui, onde é seguro. Pelo menos você já sabe o que esperar. Aí pronto. Você aceita uma vida meia boca para não correr o risco de viver algo incrível. Só que,
Crescimento não mora onde tudo é fácil. O novo assusta mesmo. Mudar dá medo mesmo. Mas é no desconforto que a mágica acontece. É no passo fora do chão que você descobre que pode voar. Então, respira fundo e se pergunta com sinceridade: esse conforto que eu tô vivendo, tá me nutrindo ou só me mantendo parado? Porque se for o segundo caso, tá mais do que na hora de levantar desse sofá mental, sacudir a poeira e dar espaço para sua grandeza ocupar o lugar que merece. Conforto de verdade é viver alinhado com o que te expande, e não com o que te prende. Tá pronto para sair do morno e encarar o fogo da transformação? Porque lá fora tem uma vida enorme te esperando. Capítulo 3: O inimigo invisível. Tem coisa que atrasa nossa vida sem nem aparecer direito. Não tem cara, não tem nome exato, não grita. Só fica ali, rondando. E, quando a gente vê, tá preso num lugar que não escolheu, se perguntando: por que parece que algo me trava, mesmo quando eu quero tanto ir pra frente? Pois bem, chegou a hora da gente encarar o inimigo invisível. Esse tal inimigo não tá lá fora. Não é o governo, não é a crise, não é a falta de tempo nem o tal azar que a gente adora culpar. Ele tá aqui dentro. Escondido nos cantinhos da mente. Se camufla nos pensamentos, nas desculpas, nos medos que a gente finge que não sente. É aquela voz que sussurra: não vai dar certo bem na hora que você vai tentar. É o impulso de adiar mais uma vez. É a comparação automática com alguém que parece estar melhor. É a mania de duvidar de si antes mesmo de começar. Tudo isso junto é o inimigo que ninguém vê, mas que comanda muita coisa. E olha, ele é esperto. Não precisa nem de esforço para agir. Porque, quanto mais você acredita que ele é parte de você, mais força ele ganha. Só que a boa notícia é: se dá para identificar, dá para desarmar. E é isso que a gente vai fazer aqui. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como esse inimigo invisível opera nos bastidores da sua vida, como ele te manipula no modo silencioso, e, claro, como você pode virar o jogo e tomar o controle de volta. Porque, sinceramente, já deu de ser sabotado por algo que nem se apresenta. Tá na hora de acender a luz dentro da mente e expulsar de vez o que te impede de avançar. Medo não manifesta nada, só tranca as portas do universo. Sabe quando você mentaliza, ora, visualiza, escreve, repete a afirmação, e nada acontece? Pois é. Eu já passei por isso também. E demorei para entender que o problema não era o universo. Era o medo escondido por trás dos meus pedidos. Sim, o medo bloqueia a manifestação. Ele trava o fluxo. Ele interfere na vibração. Ele bagunça tudo. Você pode até dizer que quer uma coisa, mas se, lá no fundo, tá morrendo de medo de não dar certo, adivinha o que o universo capta? O medo. Não o desejo. E o universo não julga, ele responde. Ele responde à frequência. Se você vibra escassez, insegurança, ansiedade, é isso que você recebe de volta. Porque ele entende sentimento, não palavras bonitas. Quantas vezes eu pedi por algo maravilhoso com a voz trêmula por dentro? Quantas vezes eu dizia vai dar certo, mas a mente já estava criando cenários de fracasso, rejeição e decepção. A verdade é que eu pedia com uma mão e cancelava com a outra. O medo é tipo um bloqueador de sinal da alma. Ele interfere na transmissão. Enquanto você alimenta ele, é como se dissesse para o universo: eu quero isso, mas não confio em mim, nem em você. E aí, como é que a coisa vai fluir? Mas calma. Isso não é para te culpar. É para te acordar. Porque, a partir do momento que você entende isso, você pode mudar. Pode trocar o medo por fé, a dúvida por entrega, o controle por confiança. E aí sim, a manifestação começa a se alinhar. Então, se você sente que algo está emperrado, se o que você quer não chega, ou chega torto, olha com carinho para o medo que pode estar escondido aí dentro. Às vezes, ele só quer ser visto para parar de mandar em tudo. Porque o universo está pronto para te entregar o que é seu, só precisa que você pare de enviar o sinal errado. E medo, meu amigo, é o pior sinal que existe quando se trata de criar realidades. Solta o medo,
e a vida começa a acontecer. Mais leve, mais rápida, mais linda. E se for o medo que tá mandando em tudo? Você já parou para pensar que talvez o medo esteja comandando a sua vida, e você nem percebeu? Pois é. Ele é sorrateiro. Não chega com placas de pare, nem com alarmes piscando. Ele chega devagar, disfarçado de bom senso, de rotina, de depois eu vejo isso, e vai se instalando. E sabe como dá para sacar que é ele quem tá no volante? Pelos sintomas. E olha, eles são mais comuns do que parecem. Se liga. Você sente que tá sempre esperando o momento certo para agir, mas esse momento nunca chega? Vive adiando aquele projeto, aquela conversa, aquele passo? Pode ser o medo te segurando e você chamando de falta de tempo. Ou então, você sente que precisa da aprovação dos outros para tudo? Tem medo de ser julgado, criticado, rejeitado? Vive mudando o que faz para agradar todo mundo, menos você mesmo? Pois é sintoma clássico de quem deixou o medo da rejeição virar dono da casa. Outro sinal, você se sabota no melhor momento. Quando as coisas começam a dar certo, você começa a duvidar. Arruma desculpas, inventa problema, desacelera sem perceber. Medo do sucesso também existe, viu? Ah, e tem mais, aquela sensação constante de insatisfação. Nada tá bom o suficiente. Tudo parece morno. Você vive num ciclo de quase lá, mas nunca chega de verdade. Sabe por quê? Porque o medo detesta final feliz. Ele prefere te manter na expectativa, porque agir de verdade dá trabalho. Dá risco. Dá vida. E o mais perigoso? Você começa a achar isso normal. Acredita que é só a vida como ela é. Mas deixa eu te dizer, isso não é vida. É sobrevivência. Se você se identificou com algum, ou todos, desses sintomas, respira fundo. Tá tudo bem. O primeiro passo é perceber o que está acontecendo. O segundo? Escolher diferente. Porque viver com medo é como andar com o freio de mão puxado, cansa, atrasa, e não te leva onde você realmente quer chegar. Então presta atenção, se sua vida anda travada, sem graça, sem brilho, talvez não falte coragem. Talvez só esteja sobrando medo. E se for isso mesmo, tá na hora de tomar o volante de volta. Porque quem nasceu para voar não foi feito para viver com medo de altura. E quando você ignora o código? A vida dá um jeito de te acordar. Sabe aquela sensação de que as coisas estão meio travadas, que você tá se esforçando mas nada flui de verdade? Que parece que a vida tá te colocando na mesma situação de novo, e mais uma vez. Então, pode ser que você esteja ignorando o código. Sim, o código. Aquele chamado interno que todo mundo sente, mas que a maioria prefere fingir que não ouviu. A intuição que sussurra vai por aqui, e você responde com o melhor não, né? A vontade de mudar de vida que aparece forte num dia, e some no outro, sufocada pelo medo, pela rotina ou pela tal da lógica. Só que o universo é insistente. Ele começa sussurrando, mas se você ignora, ele fala. E se você ainda ignora, ele grita. E esse grito não vem com som. Vem com crise, com desconforto, com situações repetitivas, com portas fechadas onde antes tudo parecia aberto. A verdade é simples e dura ao mesmo tempo. Ignorar o código é escolher viver pela metade. É saber que tem algo maior esperando, mas continuar aceitando o mínimo. É ter asas, e se contentar com o chão. E olha, eu falo isso com propriedade. Já me enrolei anos ignorando os sinais. Dava nome bonito, responsabilidade, maturidade, pé no chão. Mas no fundo, eu só tava com medo de ouvir o que já era óbvio, tava vivendo aquém do que eu podia. E sabe o que acontece quando a gente vive ignorando o código? A vida perde brilho. Você até sobrevive, mas não vibra. Conquista coisas, mas não se sente completo. Sorri por fora, mas algo por dentro continua em silêncio, pedindo para ser ouvido. Mas calma, não é tarde. O código nunca para de chamar. Ele só espera você dar uma chance para ele.
E quando você finalmente decide escutar, aí sim, as coisas começam a fazer sentido. Os pesos caem. As portas se alinham. E a vida começa a conspirar a seu favor. Então fica a dica: ignorar o código é viver apagado. Seguir o código é ativar o seu modo original, brilhante, autêntico e livre. Parte 2. O código oculto, a linguagem secreta do universo. Agora que a gente já arrancou o véu do medo e jogou luz nos bastidores da mente, é hora de mergulhar num território mais profundo e mais mágico. Porque sim, existe um código. Um código oculto que rege tudo à nossa volta. Só que ele não fala português, nem inglês, ele fala vibração, frequência, sentimento. O universo tem sua própria linguagem. E adivinha? Ela não passa pela lógica. Passa pela energia. E é por isso que muita gente se frustra tentando manifestar coisas com a mente, mas sem alinhar o coração. Pede com a boca, mas nega com a vibração. E aí, claro, o universo fica confuso. Essa pessoa quer ou não quer? Acredita ou só está repetindo palavras bonitas? Aqui nessa parte do livro, eu quero te mostrar como decifrar essa linguagem invisível, como perceber os sinais, ajustar o seu campo energético, e principalmente, como se comunicar com o universo do jeito que ele entende. Porque não adianta mandar carta pro universo com selo emocional errado. A verdade é que você já é um criador. Sempre foi. O problema é que talvez esteja criando no modo inconsciente, sem saber que está emitindo comandos o tempo todo. Pensamento é comando. Emoção é comando. Vibração é comando. Então vamos lá, chegou o momento de parar de pedir como quem mendiga, e começar a ordenar como quem sabe que tem poder. Mas sem arrogância. Com presença. Com consciência. Com verdade. Nessa segunda parte, você vai aprender a entrar no fluxo, decifrar o código e usar a linguagem secreta do universo a seu favor. Porque, meu amigo, quando você entende esse idioma, a realidade começa a te obedecer. Capítulo 4. O universo é mental, e a criação começa na cabeça. Tá preparado para uma virada de chave daquelas? Porque o que eu vou te dizer agora pode até parecer simples, mas muda tudo. O universo é mental. Isso mesmo. Tudo que existe, antes de existir lá fora, nasceu aqui dentro. Na mente. E quando eu digo mente, não tô falando só do cérebro, não. Tô falando da consciência criadora que habita dentro de você. Aquela parte que imagina, visualiza, sente, acredita, e que, sem perceber, tá criando a sua realidade o tempo inteiro. Pensa só, tudo que você vive hoje já foi pensamento um dia. A casa que mora, o trabalho que tem, os relacionamentos, até o jeito que você se vê no espelho, tudo isso começou com uma imagem mental, uma crença, uma ideia que foi alimentada. E o universo, como um espelho gigante, simplesmente respondeu. A sua mente é o molde. A realidade é o gesso. E se o molde está torto, não adianta tentar consertar o gesso depois. Tem que ir direto na origem, no pensamento, na vibração, na intenção. Nesse capítulo, a gente vai abrir essa caixa preta da mente e entender como seus pensamentos são mais poderosos do que qualquer circunstância. Vamos falar de crenças, foco, imaginação criadora e, claro, como mudar o que você vive mudando o que você pensa. E olha, isso não é papo místico jogado ao vento. É lei. É base. É fundamento. Quando você entende que a realidade é mental antes de ser material, você para de lutar com o mundo e começa a criar a partir do seu centro. Então bora comigo nessa viagem? Porque se tudo começa na mente, a pergunta que vale ouro é: o que é que você anda pensando por aí? Se o universo é mental, você é o pensador e o criador ao mesmo tempo. E o poder disso, meu amigo, é coisa de outro mundo. Tudo começa com um pensamento, é isso mesmo. A ficha caiu para mim de um jeito bem doido, tudo que existe começou com um pensamento. Sim, tudo. A cadeira que você está sentado, o celular que está segurando, o lugar onde mora, até essa ideia de vida que você leva, tudo surgiu da cabeça de alguém antes de virar realidade.
E aí eu fiquei pensando, ué, se o mundo externo é reflexo do mundo interno, então, o que será que eu ando pensando por aí? A real é que um simples pensamento é tipo uma sementinha invisível. Quando você rega ele com atenção, emoção e repetição, ele começa a criar raiz. Aí cresce, floresce, e pronto, vira parte da sua realidade. Só que tem um detalhe importante, tanto o pensamento bom quanto o ruim têm o mesmo poder de germinar. Ou seja, se você vive pensando que não consegue, que a vida é difícil, que tudo dá errado, o universo escuta e responde, ah é? Então tá. E entrega mais daquilo. Agora, se você começa a pensar grande, imaginar possibilidades, sentir gratidão, vibrar confiança, adivinha? O universo responde do mesmo jeitinho. Ele só espelha. E o mais curioso? A maioria das pessoas vive no piloto automático, repetindo pensamentos velhos, herdados, negativos, como se fosse normal. Não se dão conta de que estão construindo uma realidade baseada em programas mentais que nem foram escolhidos por elas. Pensar é criar. E a gente cria o tempo todo. O problema é que, muitas vezes, tá criando contra si mesmo. Tipo jogar um jogo onde você faz gol contra e nem percebe. Mas olha, se tudo começa com um pensamento, então a sua próxima realidade começa agora, no exato momento em que você decide pensar diferente. Mais leve, mais consciente, mais alinhado com o que você realmente quer. Então pensa bem, qual semente você está plantando aí dentro hoje? Porque cedo ou tarde, ela vira fruto. E se é para colher algo incrível lá na frente, bora começar com o pensamento certo agora. Porque sim, tudo, absolutamente tudo, começa na mente. E a mente é a sua. A vida te mostra o que você acredita, não o que você quer. Tem gente que acredita que a vida entrega o que a gente quer. Mas eu te digo, não é bem assim. A vida não te dá o que você deseja, ela te devolve o que você acredita. E sim, tem uma diferença gigante entre essas duas coisas. Você pode até dizer que quer prosperar, amar, crescer, viver leve, mas se lá no fundo você acredita que não merece, que é difícil, que não é para você, adivinha o que a realidade vai refletir? Isso mesmo, exatamente o que está rodando aí dentro, no bastidor da sua mente. A realidade é tipo um espelho grandão. Mas um espelho emocional, vibracional, invisível. Ele não reflete só a imagem externa, reflete suas crenças mais profundas. E, olha, ele é honesto demais. Nem adianta sorrir por fora se por dentro você carrega dúvida, escassez ou culpa. O universo saca tudo. Eu lembro de várias fases da minha vida em que eu achava que estava fazendo tudo certo, mas as coisas não andavam. E sabe por quê? Porque no fundo, eu ainda acreditava em escassez. Ainda achava que tinha que ralar muito para merecer. Ainda carregava crenças que me seguravam, tipo âncoras invisíveis. Foi só quando comecei a questionar essas crenças, desinstalar o que não era meu e colocar novas ideias dentro de mim, ideias de abundância, leveza, merecimento, que, de repente, a vida começou a me responder diferente. O externo muda quando o interno muda. E isso não é frase de efeito, não. É lei. É realidade crua. É como o universo funciona. Então eu te convido a fazer uma perguntinha que pode virar tudo de cabeça para cima, do melhor jeito. No que eu realmente acredito sobre mim, sobre o mundo, sobre o que eu posso ter. Porque se a sua realidade está apertada, bagunçada, travada, não é azar. É reflexo. E a boa notícia? Espelho a gente pode limpar. E crença a gente pode reprogramar. A vida é o reflexo da lente que você usa por dentro. E quando você muda essa lente, o mundo inteiro muda com você. O universo não entende palavras, ele sente sua vibração. Tá aí uma coisa que mudou totalmente meu jeito de me comunicar com a vida. O universo não entende o que você diz com a boca, ele entende o que você vibra por dentro. Você pode falar "tô bem" com um sorriso no rosto, mas se dentro de você tá um turbilhão de medo, angústia ou insegurança, adivinha com o que o universo vai se conectar? Com o que você sente. Não com a frase bonitinha.
A gente cresceu achando que precisava dizer as palavras certas, repetir afirmações, montar frases poderosas. E isso até ajuda, claro. Mas só funciona se a emoção por trás for verdadeira. Porque palavra sem energia é só som solto. Vibração é o que carrega o comando. É tipo enviar uma mensagem para o universo, só que sem sinal. Você digita, escreve, torce, mas nada chega do outro lado se sua frequência não tiver alinhada. E o mais doido, tem gente que fala eu confio, mas vibra ansiedade. Diz eu sou próspero, mas sente escassez. Repete eu sou capaz, mas por dentro se sente um impostor. Aí fica se perguntando por que nada muda, né? A resposta tá na vibração. O universo te lê por dentro, capta sua intenção, seu sentimento real, o que você está transmitindo sem palavras. Ele responde à sua energia, e ponto. Então não adianta só dizer que quer uma vida incrível, é preciso vibrar como quem já vive essa vida. É sentir a abundância antes dela chegar. É confiar antes de ver. É amar antes de receber. Porque, no fim, não é sobre o que você fala para o universo, é sobre o que você é enquanto fala. E a boa notícia? Você não precisa falar bonito. Só precisa alinhar sentimento com intenção. Quando isso acontece, o universo não só entende, ele obedece. Capítulo 5. Frequência, a senha da criação. Tá pronto para destravar o código? Porque agora a gente vai falar da frequência, que para mim é tipo a senha mágica da criação. É com ela que você acessa o que deseja, sintoniza com o que quer viver e começa a ver o universo conspirando a seu favor, de verdade. E não, frequência não é papo técnico nem coisa complicada. Frequência é o que você sente. Simples assim. É o seu estado interno. Aquele clima emocional que você carrega com você, mesmo sem perceber. E olha, ele fala mais alto do que qualquer palavra. Você pode pedir 1000 vezes por abundância, mas se a sua frequência é de escassez, o que chega é mais do mesmo. Pode mentalizar amor o dia inteiro, mas se por dentro vibra rejeição ou carência, o sinal fica travado. Por isso que tem gente que reza, visualiza, afirma, e nada acontece. Tá com o pensamento certo, mas a frequência errada. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como a frequência é tudo. É ela que atrai, que ativa, que movimenta as peças do invisível. Vamos falar sobre como identificar sua frequência atual, como elevar ela e, principalmente, como manter seu campo vibracional alinhado com o que você quer viver. Porque não adianta só desejar com força. Tem que vibrar como quem já tem. E isso não é fingimento, é sintonia. Se a vida é uma estação de rádio gigante, a frequência é o dial que você gira para escolher o que vai ouvir. E sim, você pode mudar esse canal. A qualquer momento. Inclusive agora. Emoções, a ponte que liga você ao invisível. Tem uma coisa que eu aprendi na Mahan, e que mudou tudo: emoção é ponte. Isso mesmo. As emoções são o elo entre o que você sente por dentro e o que acontece lá fora. Entre o que é visível, e o que ainda está esperando para se manifestar. Muita gente tenta criar com a mente, forçando o pensamento positivo, repetindo afirmações, fazendo 1000 visualizações, mas esquece do principal ingrediente da criação: sentir. Sem emoção, é como tentar atravessar um rio sem ponte. Fica só na margem da intenção. O universo capta emoção. Ele não responde só ao que você diz ou pensa, ele responde ao que você vibra. E emoção é vibração pura. Quando você sente gratidão de verdade, por exemplo, parece que o universo abre caminho. Quando você entra na frequência da alegria, da certeza, da confiança, tudo começa a se mover de um jeito que nem dá para explicar direito, só sentir. Agora, o contrário também vale. Emoções como medo, raiva, culpa, escassez, viram obstáculos invisíveis. Elas criam ruído no seu sinal. Você até quer uma coisa, mas está vibrando outra. E aí, claro, o universo fica confuso e te devolve um reflexo distorcido. A grande virada acontece quando você entende que não precisa controlar tudo com a razão. Só precisa cuidar do que está sentindo. Porque suas emoções são o volante da sua realidade.
Elas mostram para onde você está indo, mesmo sem perceber. Então, da próxima vez que algo travar na sua vida, antes de culpar o mundo, pergunta aí dentro: como eu estou me sentindo? Por que é isso que está construindo sua ponte, ou derrubando ela? Sentir é acessar. Emoção é portal. E quanto mais você se conecta com o que quer sentir, mais o invisível se aproxima, até virar realidade. Sentiu? Então já criou. Sabe aquele papo de que primeiro você tem que ver para crer? Esquece isso. Aqui a lógica é outra. Você sente, e aí cria. É isso mesmo. Sentir já é criar. E se você entender isso de verdade, sua forma de viver muda para sempre. O universo não está esperando você conquistar algo para depois te dar a emoção. Ele está esperando você sentir a emoção, para te entregar a experiência. É ao contrário do que a gente aprendeu, né? A gente foi ensinado a esperar a coisa acontecer primeiro, para só depois se permitir sentir. Mas o universo funciona no modo inverso, e muito mais poderoso. Quando você sente agora aquilo que quer viver depois, você manda um sinal claríssimo para o campo invisível: isso já é real para mim. E, adivinha? O universo responde na mesma hora, porque ele vibra com a sua vibração, não com a sua agenda. Quer manifestar abundância? Sente como seria viver em abundância agora. Quer amor verdadeiro? Sente o amor dentro de você, mesmo antes de alguém aparecer. Quer liberdade? Fecha os olhos, respira fundo e sente essa liberdade como se já estivesse vivendo. Parece bobo, mas é poderoso. Porque sentir é sinalizar. É tipo apertar o botão de enviar pro universo. Quando você sente com verdade, você está criando, você está ativando, você está puxando para perto aquilo que já é seu por direito. Mas olha, não adianta fingir emoção, tá? O universo não cai em encenação. Ele lê o que está no coração, não no roteiro. Então sente de verdade. Sente com o corpo inteiro. Sente como se fosse real, porque, na essência, já é. E se você duvida, faz o teste. Escolhe uma emoção boa agora. Gratidão, alegria, amor, leveza, sente ela por uns minutinhos, como se fosse sua. E repara como tudo começa a mudar ao redor. As coisas fluem, as ideias vêm, a energia sobe. Não é mágica, é criação consciente. Então bora sentir mais, planejar menos, duvidar menos e criar com o que mais importa, o que vibra dentro. Porque no fim, sentiu? Então já criou. Se quer receber, primeiro vira aquilo. Tem uma chave que muda tudo no jogo da manifestação, e ela se chama alinhamento. E olha, não tô falando de fazer promessa, jejum ou ficar horas visualizando com força na testa, não. Tô falando de uma coisa mais simples e poderosa: alinhar-se ao desejo antes dele chegar. Sabe por quê? Porque você não atrai o que quer, você atrai o que já é. O universo não manda presente para quem pede com desespero. Ele responde à frequência de quem já vive o sentimento daquilo, mesmo sem ter ainda na mão. É isso que pouca gente entende. Manifestar não é correr atrás, é se tornar compatível. É ajustar o sinal. É agir, pensar e sentir como quem já está com aquilo na vida. Sem ansiedade, sem dúvida, sem implorar. Com presença, certeza e leveza. Quer um amor verdadeiro? Seja o amor primeiro. Quer dinheiro? Vibra como quem já é próspero. Quer liberdade? Sente isso agora, mesmo que ainda tenha boletos. Porque se você espera ter para só depois sentir, tá atrasando tudo. O universo é rápido, mas ele só entrega o que encontra espaço. E o espaço se abre quando você já vibra como se aquilo fosse real. Quando você acorda com a energia da conquista, antes dela acontecer. É tipo sintonia de rádio, não adianta querer ouvir música boa na estação errada. O som só chega quando você gira o botão e entra na frequência certa. E sim, no começo parece estranho. Finge que tá feliz, finge que acredita, mas aí vai virando verdade. Porque o corpo acredita no que a mente repete com emoção. E uma hora, sem nem perceber, você já se tornou o que antes só desejava.
Capítulo 6. Intenção é portal, e o universo espera você abrir. Chegamos num ponto-chave dessa caminhada, a intenção. E olha, isso aqui é muito mais poderoso do que parece. Porque intenção não é só um pensamento solto, não é desejo vago, nem vontade qualquer. Intenção é uma força de direção. É tipo um GPS vibracional que você ativa e que abre portais invisíveis. Sim, intenção é portal. Ela é o momento exato em que você se posiciona diante do universo e diz, com energia e presença, é isso que eu quero, é isso que eu escolho, é para esse caminho que eu vou. Mas atenção, intenção não tem nada a ver com pedir com força. Tem gente que pede gritando por dentro, mas está vibrando dúvida, escassez, medo. E aí o universo escuta a vibração, não o grito. Intenção de verdade é firme, mais leve. Confiante, mais solta. Direta, mas sem ansiedade. É como se você desse um passo interno e dissesse, eu tô pronto. E isso, ou muda tudo. Porque o universo só se movimenta quando você decide. Até lá, ele respeita seu livre-arbítrio, sua hesitação, seu deixa para depois. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar no poder da intenção consciente. Vou te mostrar como colocar energia clara no que você quer, como alinhar intenção com ação, e principalmente, como não sabotar sua própria criação com dúvidas disfarçadas de realismo. Porque, olha, a intenção é a faísca que acende o processo da manifestação. Ela é a porta. Mas quem gira a maçaneta, é você. Então bora abrir esse portal com consciência? Porque quando a intenção é verdadeira, o universo entende, responde e colabora. Simples assim. E mágico também. Intenção pura, a senha mestra que desbloqueia tudo. Se tem uma coisa que eu aprendi na Marran é que a vida não responde só ao esforço, ela responde à clareza. E é aí que entra o segredo, a intenção pura é tipo uma senha mestra. Quando você acerta essa senha, parece que o universo gira a chave e clac. Tudo começa a se encaixar. Mas, calma aí, não tô falando de querer com desespero, nem de mentalizar enlouquecidamente. Tô falando de sentir lá no fundo o que você quer de verdade, sem dúvida, sem apego, sem precisar provar nada para ninguém. Intenção pura é quando você escolhe, porque faz sentido para sua alma. E olha, o universo sente isso. Ele sente quando é real. Quando vem do coração, e não da carência. Quando é escolha, não cobrança. Quando é presença, não pressa. A intenção pura tem poder porque ela é limpa. Não vem misturada com medo, nem com ansiedade escondida. É tipo jogar pro universo, é isso aqui que eu quero. E eu tô pronto para viver isso. E pronto. Você libera o sinal. Você ativa a frequência. Você vira o imã. Muita gente trava porque confunde querer com duvidar. Diz eu quero prosperar, mas por dentro tá se perguntando se merece. Fala quero amor verdadeiro, mas já tá esperando ser rejeitado. Aí não dá, né? O universo responde ao que tá limpo, inteiro, decidido. A intenção pura é quase um código secreto. E a melhor parte? Você já tem ele. Só precisa parar de complicar. Parar de pedir como quem implora, e começar a declarar como quem confia. Então bora simplificar? Fecha os olhos, escuta aí dentro, o que eu realmente quero, e tô pronto para receber? Achou a resposta? Essa é a sua senha. Usa com sabedoria. Porque o universo tá só esperando você digitar. Clareza decide, o universo obedece. Tem uma coisa que eu precisei viver na pele para entender, o universo não responde ao mais desesperado, nem ao mais esforçado, ele responde ao mais decidido. E essa decisão não acontece do lado de fora, acontece dentro. É decisão interior, e com clareza. Sabe aquele momento em que você simplesmente para de duvidar, de perguntar, de esperar a aprovação dos outros, e diz para si mesmo, é isso. Eu vou. Pronto. Nesse instante, algo muda. A energia vira. É como se você saísse da neblina e a vida finalmente enxergasse o seu pedido. A clareza tem um poder que corta como faca quente na manteiga.
Quando você sabe o que quer, sente o que quer e se posiciona com verdade, o caminho começa a se abrir. As respostas chegam. As coincidências viram confirmações. É surreal. Mas é real. O problema é que muita gente quer uma vida incrível, mas não sabe dizer com clareza o que quer. Tá sempre entre um plano e outro, entre um medo e outro. E o universo, coitado, fica sem saber o que entregar. Porque onde não tem decisão, tem confusão. E olha, clareza não é saber todos os detalhes, não. É ter certeza da direção. É sentir o sim no peito, mesmo que a mente ainda tente achar mais. Quando você decide de verdade, o resto se ajusta. A dúvida vai embora. A vibração sobe. A manifestação acelera. Então, se hoje você sente que as coisas estão paradas, travadas, meio sem graça, pergunta aí dentro: eu já decidi o que eu quero? Ou tô só experimentando pensamentos sem coragem de escolher? Porque quem decide com clareza manda uma mensagem forte pro universo. E o universo não ignora uma alma que se posiciona com verdade. Decidiu? Então segue. O resto se revela no caminho. Sempre. Pedir sim, implorar nunca, o jeito certo de falar com o universo. Uma coisa que mudou totalmente minha forma de me conectar com a vida foi entender isso aqui: o universo não responde à súplica, responde à vibração. Ou seja, não adianta implorar, chorar, ajoelhar, por dentro ou por fora, se por trás disso tudo que vibra é desespero. E olha, eu sei como é. A gente tá lá, querendo muito uma mudança, pedindo com o coração na mão, quase dizendo: pelo amor de Deus, universo, me escuta. Mas sabe qual é a sensação que você está emitindo nesse momento? Falta. Medo. Insegurança. E o universo, como sempre, só espelha. Pedir ao universo é mais sobre declarar do que suplicar. É tipo chegar com postura, com presença, com confiança e dizer: eu escolho isso. Eu tô pronto. Eu me abro para receber. Sem drama. Sem dúvida. Sem energia de mendigo emocional. O universo não precisa ser convencido. Ele só precisa de clareza. Clareza na intenção e firmeza na vibração. Porque quando você pede como quem implora, você tá, sem perceber, dizendo que não acredita que pode ter. Que não se sente merecedor. Que tá tentando conquistar pela pena, e não pela frequência. Então, como é que se pede do jeito certo? Com verdade. Com leveza. Com fé calma. Tipo quem sabe que já é, mesmo antes de ver. Tipo quem não tá implorando, tá ativando. E se você quiser colocar uma cereja nesse bolo, faz assim: depois de pedir, agradece. Como se já tivesse recebido. Porque isso muda tudo. Gratidão é a assinatura de quem confia. Então bora reformular esse pedido aí? Nada de por favor, universo, me dá só isso. Agora é assim. Universo, eu confio. Eu me alinho. Eu recebo. Obrigado. Simples. Claro. Poderoso. Porque quem vibra certeza, não precisa implorar. E o universo respeita quem pede com alma de dono. Parte 3. Abandone o medo, abrace o poder. Agora sim, chegamos na virada de jogo. Depois de entender como o medo foi instalado, como ele opera e como ele te desconecta do código, chegou a hora de trocar de roupa mental. Aqui a gente tira o medo do comando e entrega o volante pro seu verdadeiro poder. Essa parte do livro é para quem tá pronto para parar de sobreviver e começar a criar. E não tô falando de um poder arrogante, forçado, daquele tipo que grita para se impor. Tô falando do poder silencioso, firme, inabalável, aquele que vem de dentro. O que acontece quando você abandona o medo? Você começa a agir sem se travar, a pedir sem se culpar, a confiar sem ficar testando o tempo todo. Você começa a se posicionar na vida como quem sabe o que está fazendo, mesmo sem ter todas as respostas. Porque o medo precisa de garantias. O poder só precisa de presença. E sabe o mais bonito disso tudo? Esse poder já está em você. Sempre esteve.
Só que o medo fez barulho demais e abafou sua própria voz. Agora, a gente vai calar o medo e amplificar sua verdade. Nessa parte, eu vou te mostrar como se entregar de verdade, como confiar no invisível, como viver como quem já venceu, mesmo que ainda não tenha chegado lá. Por quê? Adivinha? É esse estado que acelera tudo. Então se prepara. Porque agora a gente não fala mais de medo. A gente fala de escolha, de alinhamento, de poder pessoal. Agora é sobre viver no fluxo, não na força. Receber, não correr atrás. Criar com intenção, não com tensão. Abandone o medo. Abrace o poder. Porque esse é o seu estado natural. E quando você volta para ele, o universo se move por você. Capítulo 7. Entregue o controle, assuma o comando. Esse capítulo aqui pode até parecer contraditório no começo, mas confie em mim, é aqui que muita coisa se desbloqueia. Porque existe uma diferença enorme entre ter controle e ter comando. E a maioria das pessoas confunde os dois, e aí trava a vida toda tentando controlar o que era para fluir. Eu era assim também. Tentava prever tudo, planejar cada passo, controlar cada resultado, cada reação, cada detalhe. E sabe o que acontecia? Nada fluía. Tudo era pesado. Porque o controle é movido pelo medo, pela necessidade de segurança, pela desconfiança no fluxo da vida. Mas um dia, cansado de forçar tudo, eu soltei. Entreguei. E aí, as coisas começaram a acontecer. Porque quando você entrega o controle, não é que você está desistindo, você está confiando. Você está dizendo, eu fiz minha parte, agora o universo pode fazer a dele. E aí vem a virada. Quando você solta o controle, você finalmente assume o comando. O comando interno. A sua presença. Sua vibração. Sua decisão de se alinhar com o que quer viver, sem precisar forçar nada. Controle é grito. Comando é presença. Controle quer manipular. Comando confia no movimento. Controle se baseia na escassez. Comando se âncora na certeza. Nesse capítulo, a gente vai falar exatamente sobre isso, como parar de tentar controlar o mundo lá fora e começar a acomodar o seu mundo aqui dentro. Como sair do modo tensão e entrar no modo criação. Como confiar no invisível sem largar sua responsabilidade vibracional. Porque, no fim das contas, você não nasceu para controlar tudo. Você nasceu para co-criar. E isso começa quando você entrega o que pesa, e assume o que é seu por direito, o comando da sua energia. A arte de soltar e confiar, sem pirar no processo. Soltar e confiar. Duas palavrinhas que parecem simples, mas, olha, quanta gente trava só de ouvir isso. Porque a gente aprendeu a vida inteira que soltar é desistir, e confiar é arriscado. Resultado? Ficamos agarrados em tudo. Controle, expectativas, ansiedade, medo, e o universo ali, de braços cruzados, esperando a nossa permissão para agir. Mas vou te contar uma coisa que mudou meu jogo. Soltar não é abandonar. Soltar é liberar o peso. É parar de segurar com força o que já deveria estar fluindo. E confiar, não é cruzar os braços e esperar cair do céu. É continuar caminhando com leveza, sabendo que o que é seu já está vindo. Quando a gente segura demais, sufoca. Trava. Impede o movimento natural da vida. É como tentar empurrar a água com as mãos, só causa turbulência. Mas quando a gente solta, a correnteza leva para onde tem que ir. E, na boa? Isso não é passividade. É inteligência vibracional. Soltar é dizer pro universo, eu confio em você, e confio em mim também. É tipo fazer o pedido, alinhar sua energia, e depois tirar o olho da contagem regressiva. Por que ficar obcecado com quando vai chegar é a mesma coisa que dizer, eu duvido que venha. E eu sei, não é fácil. A mente quer provas, quer prazo, quer garantia por escrito. Mas a alma só quer leveza. E a leveza só vem quando a gente aprende a soltar o que não controla, e focar no que vibra. Então respira. Se você já plantou, já regou, já alinhou, agora é hora de confiar.
Porque é nesse espaço que o milagre acontece. E ele vem, viu? Sempre vem. Mas só quando você para de puxar a corda com força. Soltar é arte. Confiar é coragem. E quando os dois andam juntos, o universo entrega sem esforço. Soltar não é desistir, é liberar o caminho. Por muito tempo, eu achava que soltar era jogar tudo pro alto. Que era tipo desistir dos meus sonhos, abrir mão do que eu queria ou simplesmente aceitar qualquer coisa da vida. Mas depois de apanhar um pouco, confesso, eu entendi, soltar não é desistir. É liberar o caminho. Sim, isso mesmo. Quando você solta, você não tá largando o que deseja. Tá só parando de atrapalhar o fluxo. Porque a verdade é que, muitas vezes, o que trava não é a falta do que você quer, é o excesso de controle que você coloca em cima. A gente quer tanto que aconteça, do nosso jeito, na nossa hora, com aquele resultado específico, que começa a sufocar o processo. E aí, o universo, que só entende fluidez, trava também. Fica esperando você dar espaço para ele agir. Soltar é confiar. É tipo dizer, eu já fiz a minha parte. Agora deixo a vida fazer a dela. É uma entrega que vem da certeza, não do medo. É uma pausa na cobrança e um sim para a leveza. E sabe o que é mais doido? As coisas começam a acontecer justamente quando você para de forçar. É quando você solta que o telefone toca, a proposta chega, a ideia aparece, o milagre se manifesta. Porque, finalmente, tem espaço pro novo entrar. Soltar é leve, é sábio, é estratégico. Não tem nada de fraqueza nisso. Muito pelo contrário. Soltar é para quem confia tanto que já não precisa mais ficar ali apertando o botão do elevador 1000 vezes. Então, da próxima vez que alguém te disser solta isso, não entenda como desistência. Entenda como liberação de caminho. Como um passo inteligente. Como um ato de fé elegante. Porque quem solta, não desiste. Só abre espaço para o que é verdadeiro chegar. E, acredite, sempre chega. Entregar é deixar o universo conspirar, de verdade. Tem hora que a gente já fez tudo o que dava. Já pensou, já sentiu, já visualizou, já se alinhou, e mesmo assim, as coisas ainda não aconteceram. Aí bate aquela ansiedade, né? Vem a dúvida, o aperto, a vontade de controlar o tempo, o jeito, o como. Mas é exatamente nesse momento que a mágica acontece, se você souber entregar. Entregar não é desistir. Entregar é confiar com estilo. É soltar o controle com classe e dizer, tá nas suas mãos agora, universo. Eu fiz minha parte. E aí você para de empurrar a vida com força e deixa ela trabalhar a seu favor. O que muita gente esquece é que o universo conspira sim, mas só quando você dá espaço. Enquanto você tá ali tenso, ansioso, grudado no resultado, segurando tudo com a força do pensamento, você bloqueia o fluxo. É como ficar na frente da porta esperando algo entrar, mas sem abrir a maçaneta. Entregar é liberar o universo para fazer o que ele faz de melhor, unir pontos, mexer nos bastidores, criar conexões, abrir caminhos. E ele faz isso do jeito mais inesperado e perfeito possível. Mas para isso, você tem que sair da frente. E não precisa largar tudo e fingir que não quer mais. Você continua desejando, continua vibrando, só não sufoca o processo. Você confia. Você permite. Você respira fundo e segue vivendo, com o coração aberto. Porque o universo não precisa de pressão. Ele precisa de parceria. E essa parceria começa quando você entrega. Quando você diz, eu já sou, eu já sinto, eu já recebo. Agora é com você. Entregar é o sinal de quem confia tanto, que nem precisa ficar olhando o relógio. Porque sabe que vai chegar. E, Soiler, vai mesmo. Só deixa o universo conspirar. Ele já tá pronto. Faltava só você soltar. Capítulo 8. Viva como quem já tem, antes mesmo de ter. Esse aqui é um dos capítulos mais gostosos de escrever, e também um dos mais poderosos. Porque agora a gente vai falar sobre um segredo que parece bobo, mas mexe com toda a estrutura da sua realidade,
viver como quem já tem. Eu sei, pode parecer estranho no começo. Tipo, mas como é que eu vou viver como se já tivesse algo, se ainda não tenho? E é aí que tá a virada de chave. Porque a realidade só responde ao que você vibra, não ao que você espera. Quando você vive como quem já tem, você emite a frequência certa. Você entra no modo recepção. Começa a agir, falar, pensar e sentir como a pessoa que já alcançou aquilo que deseja. E o universo? O universo reconhece essa energia na hora. A maioria das pessoas vive como quem ainda está esperando. Como quem ainda não é. E aí a vibração que elas emitem é de falta. De ausência. De escassez. E adivinha o que o universo espelha de volta? Isso mesmo, mais do mesmo. Mas quando você se posiciona como quem já vive a vida que quer, mesmo que ainda esteja no caminho, você cria um campo magnético tão forte, mas tão forte, que começa a atrair tudo que é compatível com essa nova versão sua. Nesse capítulo, eu vou te mostrar como mudar essa postura interna. Como ajustar suas atitudes, suas palavras, suas escolhas, tudo, para vibrar como quem já é próspero, já é amado, já é livre, já é dono de si. Porque no jogo da criação, o que chega primeiro não é o resultado. É a identidade. E quando você muda a forma de se ver e de viver, o universo só completa o resto. Simples assim. E poderoso demais. Bora juntos? Pense, age e vibre como quem já venceu, mesmo que ninguém veja ainda. Tem uma coisa que eu aprendi quebrando a cara algumas vezes, e depois virando o jogo você não espera vencer para se sentir vencedor, você se sente vencedor para, então, vencer. Simples assim. A vitória começa antes de aparecer. Ela começa no pensamento, na atitude, na sua energia. Pensar como quem já venceu é parar de duvidar de si o tempo todo. É parar de imaginar o pior cenário, de se diminuir, de pensar pequeno. É colocar na cabeça que você merece, que é capaz, que está pronto, mesmo que ainda esteja aprendendo no meio do caminho. E não para por aí. Agir como quem já venceu é dar passos firmes, mesmo com medo. É levantar da cama já com postura de dono da própria história. É fazer escolhas como quem sabe o que está construindo. Sem precisar provar nada para ninguém, mas mostrando para a vida que você está jogando para ganhar. E o mais poderoso de tudo, vibrar como quem já venceu. Aí, meu amigo, é onde a mágica acontece. Porque a vibração fala mais alto do que qualquer palavra bonita. Quando você vibra confiança, paz, gratidão e certeza, o universo sente. E responde. Porque essa energia tem força. Ela arrasta, abre portas, conecta com as oportunidades certas. O problema é que muita gente só quer pensar como vencedor depois que já tiver o prêmio. Só quer agir depois que tiver garantias. Só quer vibrar alto quando tudo estiver perfeito. Mas a verdade é que o jogo vira quando você vira primeiro. Por dentro. Então aqui vai o convite. Começa agora. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que nada tenha mudado por fora ainda. Se comporta, pensa e sente como quem já está vivendo a sua melhor fase. Porque o universo não entrega para quem implora, ele entrega para quem se posiciona. Finge até virar? Não. Sente até ser. E aí, sem aviso, você vai olhar em volta e perceber, já venceu faz tempo. O paradoxo da manifestação, quanto menos você tenta, mais funciona. Esse aqui é um daqueles assuntos que parece loucura no começo, mas quando você entende, sua vida muda de fase. Porque, sim, manifestar é um paradoxo danado. Quanto mais você tenta forçar, controlar, correr atrás, menos as coisas andam. E, curiosamente, quando você solta e para de tentar tanto, tudo começa a fluir. Doido, né? Mas pensa comigo, manifestar não é correr atrás, é atrair. E ninguém atrai coisa boa quando tá vibrando ansiedade, pressa, carência, sufoco. Quando você tenta demais, sem parar, o que tá dizendo pro universo é: eu não acredito que isso já é meu, então preciso forçar. E aí o universo entende isso.
Ele sente a sua frequência de desespero e só te entrega mais do mesmo, espera, resistência e frustração. Agora, quando você faz sua parte, se alinha, vibra na certeza e deixa a vida fazer a dela, tudo muda. Porque você sai do modo controle total e entra no modo confiança ativa. Você age com leveza, sente como se já tivesse, e solta o resto. E olha, isso não é ser passivo. Não é cruzar os braços e esperar cair do céu. É saber que você cria com sua energia, e não com esforço exagerado. O universo não responde à sua atenção. Ele responde à sua certeza. Quer ver um exemplo? Sabe aquele dia em que você não tá nem pensando no assunto, tá leve, de boa, e aquela coisa que você queria tanto simplesmente aparece? Então, é isso. Você saiu do caminho, e a manifestação entrou. Por isso eu te digo com toda a leveza do mundo, relaxa. Faz sua parte, sente como se já fosse, e confia. Quanto menos você tenta provar pro universo que merece, mais ele prova que já era seu. Esse é o segredo escondido que ninguém te contou. Soltar não é perder o foco, é liberar o fluxo. E é aí que tudo começa a acontecer. O segredo da gratidão antecipada: agradeça antes, receba depois. Se tem uma chavinha que virou meu jogo de manifestação foi essa aqui: agradecer antes de ver. Isso mesmo. Antes de chegar, antes de acontecer, antes de se realizar. Parece maluquice? Pode até parecer, mas esse é um dos códigos mais poderosos que o universo entende com clareza. A gratidão antecipada é tipo um bilhete dourado vibracional. Quando você agradece como se já tivesse recebido, você está dizendo para a vida: eu confio. Eu já me sinto lá. Eu já sou. E essa frequência, meu amigo, ela abre porta onde antes só tinha parede. O erro da maioria das pessoas é ficar esperando algo acontecer para só depois sentir gratidão. Mas aí já é tarde demais. A vibração já foi, o momento já passou. A vida responde ao que você sente agora. E se você sente falta, ansiedade, cobrança, adivinha o que volta? Mais disso. Agora, quando você entra na vibe de obrigado, universo, por tudo que já é meu, mesmo sem estar visível ainda, a coisa muda de figura. Porque você alinha a sua energia com o que deseja. Você cria um campo magnético que puxa para perto aquilo que já está no caminho. E o melhor de tudo? A gratidão antecipada é leve, é gostosa, é de graça e funciona de verdade. Você não precisa entender o como. Só precisa agradecer com verdade, com emoção, com aquele sorriso de quem sabe que a vida já está organizando tudo nos bastidores. Então faz o teste. Antes de dormir, agradece por aquilo que você quer como se já fosse real. Fecha os olhos e sente. Diz obrigado pela vida que está chegando, obrigado pelo amor que já é meu, obrigado pelo dinheiro que circula fácil. Sente de verdade. Porque quando você agradece antes, você não está enganando ninguém. Tá só acelerando o que já é seu. Gratidão é sinal verde pro universo. E quando ele vê que você já está pronto para receber, ele não espera. Ele entrega. Capítulo 9. O poder é agora, e é seu. Chegou o momento da virada final. O capítulo onde tudo se junta e faz sentido. Porque, depois de tanta busca, tanto aprendizado, tanta reprogramação, a verdade é simples e direta: o poder é agora. E é seu. Não tá no futuro, quando tudo se resolver. Não tá no passado, onde você se perdeu. Tá aqui. Nesse instante. No agora. E, olha, eu sei como a mente tenta fugir disso. Ela adora viver no e se, no quando eu tiver, no depois que isso acontecer. Só que, enquanto você joga o seu poder pra frente, você continua deixando ele escapar. O presente é o único lugar onde a criação acontece. É aqui que você pensa, sente, decide, vibra e manifesta. É aqui que você muda a sua energia. É aqui que você planta o que vai colher amanhã. Não dá para ativar poder no módulo e esperar a hora certa. A hora certa é agora. Sempre foi. Esse capítulo é para te lembrar que você não precisa de permissão para começar a viver o que quer. Não precisa estar 100% pronto.
Nem entender tudo. Nem ter garantia de nada. Você só precisa escolher. Agora. E quando você faz isso, quando se posiciona com presença, com verdade, com intenção, o universo responde como se dissesse: finalmente você entendeu. Aqui, a gente vai falar sobre como acessar o seu poder no presente. Como usar o agora como ferramenta real de transformação. Como parar de adiar a sua vida esperando por um cenário perfeito que, spoiler, só aparece quando você decide se mover. Porque sim, o poder é agora. E é seu. Não emprestado, não condicionado, não negociado. É seu por direito. E começa no exato momento em que você acredita. O único momento onde tudo acontece, agora. Já reparou como a gente vive preso entre dois lugares que não existem mais? Um é o passado, cheio de si. O outro é o futuro, cheio de quando eu tiver. E aí a gente esquece do único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. O agora é o único momento real. Tudo que você já viveu aconteceu num presente. E tudo que você ainda vai viver, também vai acontecer num presente. Não tem como fugir disso. O agora é o palco. É o ponto de criação. É onde o universo escuta, responde, manifesta. Mas a mente é esperta, viu? Ela vive tentando te puxar para longe do agora. Ela quer te convencer de que só vai dar certo depois. Depois que você tiver dinheiro. Depois que alguém te reconhecer. Depois que o cenário melhorar. E aí, sem perceber, você vai adiando a própria vida. Sabe aquele, um dia eu faço, depois eu mudo, amanhã eu começo? Pois é. Tudo desculpa travestida de prudência. E enquanto isso, a vida real tá aqui, no agora, esperando você entrar no jogo. O presente é mais do que um segundo passando. É uma porta. Um portal. Um ponto de poder. E toda vez que você mergulha nele com consciência, com presença, com verdade, alguma coisa muda. Sua energia muda. Sua visão clareia. Suas ideias encaixam. A coisa começa a fluir. O agora é silencioso, mas cheio de possibilidades. Ele não grita, mas sussurra soluções. Ele não cobra, mas te dá a chance de recomeçar a cada segundo. Então não espera mais um sinal, mais um curso, mais uma segunda-feira. Faz agora. Sente agora. Decide agora. Porque agora é o único momento onde tudo acontece. E se você perder esse, vai continuar esperando por um tempo que nunca chega. Crie presença e o código desbloqueia. Sabe aquele momento em que tudo se encaixa? Quando você sente que está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que nasceu para fazer? Então, isso só acontece quando você está 100% presente. Nada de mente no passado ou se perdendo no futuro. É no agora que o código do universo se ativa. Eu descobri isso na Mahan. Tentando controlar tudo, planejando cada passo, me cobrando, me comparando, e nada fluía. Era como digitar a senha certa na porta errada. Só quando eu parei, respirei e realmente entrei em mim, que a coisa virou. A presença liga o sinal. O universo capta. E começa a responder. Criar presença não é virar monge nem fazer yoga o dia todo. É estar ali. De verdade. Sentindo o corpo, escutando o coração, enxergando o momento sem filtro. É sair do piloto automático e voltar a viver com intenção. Um olhar atento, uma respiração mais profunda, um pensamento consciente, tudo isso manda um recado claro. Ei, universo, eu tô aqui. E aí, meu amigo, o código começa a funcionar. As sincronicidades aparecem. As ideias boas chegam. As portas que pareciam trancadas se destravam. Por quê? Porque a frequência da presença é alta. É limpa. É poderosa. Não adianta pedir com a mente agitada, com o coração ansioso, com o corpo no automático. O universo não responde à gritaria interna. Ele responde à vibração clara de quem está presente, inteiro, vibrando agora. Então, se tem uma chave que vale ouro nesse jogo todo, é essa: crie presença.
Antes de agir, antes de pedir, antes de sonhar, esteja. Só assim o universo entende que você está pronto para jogar de verdade. E aí, meu bem, segura. Porque o código vai se abrir. E a vida vai fluir. Presença no corpo, poder na vida, exercícios que ancoram o agora. Se tem uma coisa que mudou o meu jogo foi aprender a ancorar o poder no presente. E olha, não tem nada de complicado nisso. Só que a gente foi tão condicionado a viver num modo futuro que esqueceu como é sentir o agora de verdade. Por isso, hoje eu quero te mostrar exercícios simples, mas poderosíssimos, para você sair do turbilhão mental e cair direto no centro do seu poder, o momento presente. Começa assim, respira. Mas respira de verdade. 3 vezes, fundo. Fecha os olhos, sente o ar entrando, saindo. Escuta o som da sua respiração. Parece bobo, mas essa pequena pausa já te puxa para cá, pro agora. O universo se conecta quando você se conecta consigo. Outro exercício que eu amo é o da anotação do agora. Pega um papel e escreve o que está sentindo. Sem filtro, sem julgamento. Só solta. Depois lê em voz alta. Isso tira a energia represada e traz clareza. A mente acalma, o corpo agradece e a intuição começa a sussurrar. Agora, se quiser ir além, experimenta o exercício da presença ativa. Escolhe uma tarefa do dia, pode ser escovar os dentes, tomar banho ou lavar a louça, e faz com atenção total. Repara nas sensações, nos movimentos, na textura, no som da água. Parece mágica. A mente desacelera, e você percebe que o poder não está no que você faz, mas em como você faz. Ah, e tem o meu favorito. O agradecimento em tempo real. Tá bebendo uma água gelada? Agradece. Sentiu uma brisa gostosa? Agradece. Olhou pro céu e viu aquele azulão? Agradece. A gratidão no presente aumenta a sua vibração na hora. E o universo ama uma alma grata. Tudo isso é treino. É prática. É intenção. Quanto mais você faz, mais natural fica. E quando você vê, tá vivendo no seu centro. Mais calmo, mais consciente, mais poderoso. Então, se a pergunta é, como ativo o meu poder agora? A resposta é, traz sua atenção pro agora e o poder vem junto. Bora praticar? Porque o presente é o único tempo onde a mágica acontece de verdade. E, cá entre nós, mágica mesmo é viver desperto. Conclusão, o universo está em você. No fim das contas, sabe o que eu descobri? Que eu passei uma vida tentando me conectar com o universo, quando, na real, o universo sempre esteve dentro de mim. E dentro de você também. A gente foi ensinado a olhar para fora, a buscar respostas nas estrelas, nos gurus, nos sinais. Mas a grande virada vem quando a ficha cai. O poder que cria galáxias é o mesmo que bate no seu peito agora. Não é poesia barata. É fato. É sentir, viver e permitir. Você não precisa merecer isso. Não precisa provar nada. Nem correr atrás. Porque você já é o que está procurando. O universo não está do lado de fora torcendo contra ou testando sua paciência. Ele está aí, quietinho, esperando você lembrar quem é. Então, se tem algo que eu quero que fique desse livro todo, é isso. Você é uma extensão do todo, uma centelha consciente da criação. Cada pensamento teu é um comando. Cada emoção, uma senha. Cada intenção, uma direção. Tudo que você vibra, você ativa. Tudo que você permite, você manifesta. Viver não é sobre controlar, é sobre despertar. É sobre assumir o leme, mas também soltar as velas. É confiar na dança cósmica e, ao mesmo tempo, escolher o ritmo. É parar de brigar com o invisível e começar a co-criar com ele. O universo. Ah, ele não está distante. Ele é você, pulsando aí dentro, esperando você se alinhar. E agora que você sabe disso, a pergunta que fica é: o que você vai criar com esse poder? Vai com tudo. Porque o universo já está de braços abertos, dentro do seu próprio peito. Você não precisa conquistar o mundo, só lembrar quem você é.
A real é que a gente foi condicionado a acreditar que precisa provar valor o tempo todo. Que tem que vencer, alcançar, dominar, conquistar. Que só depois de ralar muito e se encaixar nos padrões de sucesso é que vai finalmente merecer ser feliz. Só que, e se tudo isso for só um baita mal-entendido? Eu mesma já entrei nessa pilha. Corri, me esforcei, me cobrei. Tentei ser tudo ao mesmo tempo. Mas quanto mais eu tentava conquistar o mundo lá fora, mais eu me afastava de mim mesma. E o vazio só crescia. Até que um dia, caiu a ficha, eu não precisava conquistar coisa nenhuma, só precisava lembrar quem eu era. Porque a verdade é essa, você já veio completo, já veio com o brilho, com o dom, com a essência. Só que o mundo foi jogando camadas em cima, né? Expectativas, medos, rótulos, pressões. E aí, com o tempo, você vai se esquecendo da sua própria luz. Mas a boa notícia é que ela nunca se apagou. Só ficou um pouco escondida. E quando você para, respira e se reconecta com sua essência, tudo muda. A paz vem. A força volta. A clareza aparece. E o melhor, você nem precisa sair por aí tentando provar nada. Porque quem lembra quem é, já venceu. Não é sobre correr atrás do mundo. É sobre deixar o mundo vir até você, quando você vibra na sua verdade. Então, se hoje você está cansado, de tentar dar conta de tudo, de se comparar, de se sentir atrasado, respira fundo e se pergunta, e se eu já for tudo o que preciso ser? Voltar para si mesmo é o maior ato de coragem e liberdade que existe. Porque aí sim, o universo inteiro se alinha para te acompanhar. Você não veio para conquistar o mundo. Você veio para lembrar que já é parte dele. Inteiro. Infinito. E absolutamente suficiente. Não se trata de pedir, se trata de reconhecer. A gente cresce achando que tem que ficar pedindo tudo para a vida. Pedindo amor, pedindo dinheiro, pedindo oportunidades, pedindo respostas, como se tudo estivesse sempre fora da gente, trancado num cofre do universo esperando a senha certa. Mas olha, depois de quebrar a cara um bocado, eu entendi algo que mudou completamente meu jeito de viver. Não se trata de pedir, se trata de reconhecer. Reconhecer o que já é. O que já está aqui. O que já vibra dentro. A real é que o universo não entrega o que você implora, ele espelha o que você sente como verdade. E quando você vive com a sensação de falta, de ausência, de escassez, é isso que você continua confirmando. Mas quando você para tudo e reconhece, de verdade, que já tem, que já é, que já pode, o jogo vira. Sabe aquele momento em que você sente gratidão por algo que ainda nem chegou, mas sente como se já fosse seu? É isso. Essa sensação é a chave mestra. Não é sobre fazer um pedido com voz triste e esperança no fundo do peito. É sobre afirmar com presença e certeza, eu reconheço. Eu recebo. Eu vibro. E não tem nada de místico demais nisso, tá? É simples. É sobre energia, percepção, consciência. É sobre parar de viver como mendigo emocional e começar a agir como dono do próprio campo. O universo te lê por dentro, não pelas palavras bonitas que você solta da boca para fora. Então, da próxima vez que sentir vontade de pedir algo, faz diferente. Fecha os olhos e reconhece. Sente como se já tivesse acontecido. Vibra como se já tivesse chegado. Agradece como se já fosse realidade. Porque no fim das contas, a manifestação não começa no pedido, começa no reconhecimento. No momento em que você lembra que não é carente de nada, é herdeiro de tudo. Cria sem parar, vive em estado de criação constante. Tem uma coisa que eu descobri e que me arrepia só de pensar, a gente nunca para de criar. Nunca. Mesmo quando acha que tá parado, estagnado, travado, tá criando. Criando realidade com pensamento, com sentimento, com o que foca, com o que acredita. E, sinceramente, isso muda tudo. Não é sobre criar só quando senta para escrever, pintar ou montar algo. É sobre entender que tua mente é um pincel o tempo todo, e o universo é a tela. Cada pensamento é um traço.
Cada emoção, uma cor. E o mais doido? O que você sente com mais força vira forma. Simples assim. E forte demais. Por isso, viver em estado de criação constante é mais do que ser criativo. É ser consciente. É saber que você está sempre escolhendo o enredo do seu dia, mesmo sem perceber. Está escrevendo o script da sua vida com a forma como você reage, como você pensa, como você vibra. E aqui vai a chave: criar não é controlar. É fluir com intenção. É acordar e pensar: o que eu quero sentir hoje? Em vez de: o que vai acontecer comigo hoje? Sacou a diferença? Um vem da vítima, o outro vem do criador. Quando você entra nesse modo criativo, até o trânsito vira cena de filme. Até o silêncio vira música. Até o erro vira aprendizado com gosto de virada de jogo. Porque você sai do automático e entra no comando. Você vira autor e personagem da tua história ao mesmo tempo. E vou te contar, viver assim dá um tesão na alma, viu? Então, se tem um conselho que eu deixo aqui, é esse: não espere o momento perfeito para criar. Crie o momento perfeito. Crie presença. Crie intenção. Crie significado. Crie leveza. Crie futuro, agora. Porque no fundo, o universo não quer que você apenas exista, ele quer que você crie, o tempo todo, contudo, a partir de quem você é. De cobaia a criador, quando o medo vai embora, o universo arregaça as mangas. Chegamos aqui, e olha, se tem uma coisa que eu quero que fique martelando aí dentro de você é isso: o medo é a tranca invisível que segura o universo do lado de fora. Enquanto a gente tá no modo e se der errado, o universo fica só olhando, de braço cruzado, esperando você dar o comando certo. E o comando não é gritar, controlar, correr ou tentar provar nada para ninguém. O comando é confiar. É abandonar o medo e abrir a porta. Quando você solta o medo, tudo muda. O universo para de te testar e começa a te servir. Para de te empurrar para ver se você aguenta, e começa a entregar porque percebe que você já entendeu quem manda. E ler, quem manda é você. Sim, o medo te fazia acreditar que a vida era uma prova difícil. Mas a real é que a vida é um espelho. Ela só devolve o que você vibra. E se você vibra coragem, fé, presença, meu amigo, o jogo vira. As portas que pareciam fechadas destravam. As pessoas certas aparecem. Os caminhos que pareciam bagunça se alinham. O universo começa a agir como um garçom que sabe exatamente o que você quer e serve com um sorriso no rosto. Então, me escuta, você não nasceu para viver testando sua resistência. Você nasceu para criar com leveza, para comandar com alma, para dançar com a vida sem medo do tombo. Por quê? Adivinha? Mesmo quando cai, o chão é parte do ensinamento. E agora que você chegou até aqui, faz esse favor para você: larga o medo no passado, assume o teu poder no presente e deixa o universo fazer a parte dele. Porque quando você para de duvidar, ele para de demorar. É isso. De hoje em diante, não viva como quem espera aprovação. Viva como quem já foi escolhido. Porque, no fundo, você não é o teste, você é o milagre acontecendo.